Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém. É muito bom estar com vocês aqui. Agradeço a presença de todos. Hoje eu vou começar contando a história de Paulo. Paulo, ele era um jovem que morava na Guatemala e ele foi pegado por engano como ladrão junto com uma quadrilha. Aí ele foi levado para um campo aberto e lá ele estava cavando uma cova. Ele estava muito assustado porque ele sabia que quando terminasse de cavar aquela cova e chegasse na profundidade adequada, ele sabia que os oficiais atirariam nele e ele cairia morto dentro dessa cova. Paulo, ele colocou a mão no bolso e viu que lá estava o Novo Testamento. Então ele teve fé no Senhor e teve a coragem de falar para os oficiais que ele na verdade não era um prisioneiro, um ladrão, ele estava ali por engano e que na verdade era um cristão, adventista do sétimo dia. Ele teve a coragem de perguntar e o oficial não acreditou. Então ele começou a recitar vários versículos bíblicos e o oficial ficou convencido. Então ele foi... Paulo, ele foi muito corajoso, esse menino, Paulo, ele foi corajoso porque teve a coragem de perguntar para o oficial, falar que ele era na verdade um cristão, porque ele poderia muito bem ter piorado a situação dele. Hoje eu vou falar de um menino que também foi muito corajoso, Davi. O título da pregação de hoje é Como Davi. Ele era um pastor de ovelhas e matava ursos e leões para proteger o rebanho. Ele passava o dia todo fora de casa e ele era um garoto muito solitário, porque quase não conversava com ninguém e ficava só cuidando das ovelhas. Até que um dia, o pai dele, Jessé, foi até ele e falou que ele era para ele ir até onde estava acontecendo uma guerra, ver se os irmãos dele estavam bem ou se estavam felizes. Ele foi e estava confiante. Você teria coragem de ir onde estava acontecendo uma guerra? Eu não teria. Teria medo de ser pego por exército inimigo e ser morto. Davi, ele chegou lá e ninguém tinha começado a batalha. E ele logo entendeu por quê. Tinha um gigante no outro exército, no exército inimigo, que tinha mais de 2 metros de altura, Golias. Aí estavam todos com ele. O trato deles era assim: o exército que perdesse, eles seriam escravos do outro. Então, se o exército de Davi ganhasse, o outro exército seria escravo deles. Aí, Davi, ele falou que seria quem iria derrotar o Golias, o gigante, e falou, então Saul chamou ele até onde Saul estava. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel 17, 38. 1 Samuel. 1 Samuel 17, 38 a 40. Vamos orar antes. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado porque nós estamos vivos com saúde. Obrigado porque nós estamos aqui no 4º dia da semana de oração. Obrigada, Nos dê Senhor. entendimento para abrir a Tua palavra e abençoe esse culto. Abençoe o resto da semana de oração. Em nome de Jesus. Amém. 17. Alguém pode ler? 17, 38 a 40. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, foi aproximando-se do filisteu. Tá, e fala que Davi,
Saul deu várias armaduras e espada, coisas para Davi se proteger e atacar o gigante. Só que Davi, ele não queria essas coisas, porque ele não estava acostumado a usar, e falou que ele estava em nome de Deus e venceria sem nada disso. Você é corajoso? Davi, ele foi corajoso. Eu vou pedir para alguns desbravadores que querem mostrar o músculo do braço. Olá, meninos. A Bela vai mostrar o músculo do braço. Pode ir, Iago e Pedro. Vai, Iago, mostrar lá. Pedro, vai lá. É só mostrar o músculo. Vai, mostra aí, vai. Deixa eu ver. Mostra, vamos. Vai, Pedro. Não deu pra ver, não. Vai, vamos. Aê! Muito bom! Tem um E aí, pouquinho. gente, quem é mais forte? O Pedro. E as meninas? Vocês são corajosas ou medrosas? Se vir uma barata, sai correndo. Davi, ele era corajoso. Davi, então, ele foi lá derrotar o gigante, em nome de Deus. Davi, ele pegou uma funda e 5 pedrinhas. Ele estava confiante porque Deus estava com ele. Ele lançou uma pedra e acertou na testa de Golias. Aí, ele caiu. Mas Davi, quando ele jogou a pedra, acertou na testa dele, em vez dele cair para trás, que é normal, se você está andando e acertar uma coisa na sua cabeça, você cai para trás. Para provar que foi Deus que derrubou o gigante Golias, ele caiu para frente. E Davi, ele tinha pegado as 5 pedrinhas porque ele estava tão confiante que iria derrubar o gigante, que ele pegou uma pedra para Golias e o resto era para os seus irmãos. Então, se os irmãos de Golias viessem, ele estava com fé que iria derrubar todos. Os irmãos de Golias. E você? Teria a coragem de Davi? Nós precisamos ter coragem para dizer não para bebidas alcoólicas, drogas, cigarro, coisas erradas, mentiras, fofocas, vídeos impróprios e muitas outras coisas. Às vezes nós precisamos ser corajosos, como Davi foi, para dizer não para essas coisas erradas. Se estiver difícil falar não, nós podemos pedir a ajuda de Deus, que Ele sempre estará com você para te ajudar a dizer não a essas coisas. Amém. Abra a Bíblia em Josué 1:9. Amém? Amém. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. É uma passagem muito bonita essa, que fala que Deus está conosco a todo momento e nós não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. Amém. Se você quer ser corajoso como Davi, fique em pé que eu vou orar por você, para nós termos a coragem como Davi. Amém.